Uma revisão do livro. Al-Majria. Al-Majria é o título escolhido pelo sheik, pregador islâmico, Ibrahim bin Omar al-Sakran, que Allah o preserve, para seu livro publicado em Shaban 1436, junho de 2015 DC. Al-Majria é um termo que significa o que foi praticado. O gal é para definição, mal é um pronome relativo significando aquilo que, e jará significa ocorreu ou aconteceu. O termo é pluralizado com a adição de et, tornando-se al-Majria. Nos livros históricos e pelos literatos da era medieval islâmica, como Ibn Shalikan e al-Sakavi, esse termo era usado para denotar eventos, incidentes e notícias. Os estudiosos do comportamento também o empregavam para descrever a preocupação de uma pessoa com notícias e eventos que não trazem benefício. Ibn al-Qayyim, que Allah tenha misericórdia dele, disse: de fato, a bênção de uma pessoa reside em seu ensino do bem onde quer que vá e em seu conselho a todos que encontra. Quem não possui isso está desprovido de bênção, e a bênção de seu encontro é apagada, pois perde tempo com as al-Majria, ocorrências, circunstâncias, e corrompe o coração. Como diz al-Ghazali sobre al-Majria, a ânsia de conhecer o que neo se necessita, engajar-se conversas para cultivar a amizade, ou passar o tempo com o que neo tem benefício. Ibn al-Jawzi também se referiu a isso, dizendo: as notícias de políticos e líderes, suas histórias e notícias sobre perigos e mercadorias, que continuam a ser consumidas hoje. Breve resumo do livro. Em uma obra que se estende por 344 páginas, composta por uma introdução, um prelúdio, 3 capítulos e uma conclusão, o sheik Ibrahim al-Sakran aborda a questão da preocupação com as al-Majria, ocorrências, circunstâncias. Ao longo do livro, a habilidade do sheik brilha ao explorar suas profundezas e traçar seus caminhos, oferecendo um tratamento fundamentado em princípios islâmicos, compreensão médica e perspicácia psicológica. O livro não se limita a uma discussão intelectual e analítica sobre o tema das al-Majria. Na verdade, oferece um programa prático para gerenciar pensamentos e tempo. É um recurso indispensável para todos os envolvidos em Davá, chamada Allah, reforma e mídias sociais. O sheik Ibrahim inicia seu livro com a narrativa de um estudante de conhecimento que desejava iniciar sua pesquisa acadêmica. Após a oração do Maghrib, ele se acomodou, decidido a concentrar-se em seu trabalho, tendo reunido suas referências, computador, papéis e canetas. No entanto, assim que deu uma olhada em seu telefone e abriu um aplicativo de mídia social, ele esqueceu completamente suas intenções e se viu profundamente absorvido na navegação até ser despertado para a realidade pelo som da oração do Isha. No final, ele percebeu que havia desperdiçado o tempo reservado para a pesquisa e não havia realizado nada. O sheik destacou que esse cenário se repete com muitas pessoas em várias formas. Classificação das al-Majria. O sheik Ibrahim classificou as al-Majria, ocorrências circunstâncias ao nosso redor, em categoria social, online e política. Ele enfatizou a importância de regulamentar essas categorias com um conjunto de critérios para garantir que sejam benéficas. Advertiu que negligenciar esses critérios resulta em um de 2 desfechos, ou a absorção excessiva, levando ao desperdício de tempo, diminuição da produtividade, negatividade e uma mudança de influenciador para mero observador, ou completo afastamento, levando ao isolamento negativo e uma transformação de influenciador em alguém que foge da realidade. A mensagem do sheik não advoga por um completo afastamento das al-Majria, mas sim pela sua regulamentação com um equilíbrio justo para que traga benefícios ao invés de prejuízos. Quando algo ultrapassa seus limites, transforma-se em seu oposto. A abordagem firme e equilibrada do sheik concentra-se particularmente em estudantes de conhecimento, eruditos, trabalhadores de Davá e reformadores, devido às queixas dolorosas registradas por aqueles envolvidos em conhecimento, Dava e reforma. Isso torna esses grupos o público principal da mensagem do sheik, antes de outros na sociedade. Seções do livro. A primeira entrada. Na segunda entrada, o sheik mergulha na questão da preocupação política, que tem consumido grande parte do tempo de algumas figuras acadêmicas e reformistas. Com o tempo, acompanhar notícias e desenvolvimentos políticos tornou-se o cerne de suas atividades diárias, em vez de se concentrar na busca do conhecimento e na Davá,
que é seu dever primordial. Isso leva a uma situação em que o cumprimento de suas obrigações torna-se oneroso e difícil, e a evasão torna-se um meio de persistir no erro. Em resumo, o Sheikh diagnostica com sucesso a condição psicológica conhecida como transtorno de dependência da internet, que, em seus sintomas, assemelhasse de perto à dependência de drogas, álcool e jogos de azar, bem como ao fracasso acadêmico, declínio profissional e outras doenças correlatas. A terceira entrada. Na terceira entrada, o Sheikh diagnostica as consequências da preocupação excessiva com o acompanhamento de notícias e disputas intelectuais através dos smartphones. Isso leva a uma diminuição da motivação e a uma predominância do pensamento superficial, onde a vítima gradualmente se desvia da ação e da produtividade, resultando em tempo desperdiçado. A situação se agrava à medida que a pessoa se distancia de projetos produtivos e de seus defensores, causando um declínio rápido na determinação. A força desta sessão reside na apresentação, pelo Sheikh, de exemplos notáveis de 5 figuras proeminentes da nossa alma muçulmana. Ele sustenta esses exemplos com evidências e análises do que ele denomina equilíbrio frutífero nesta questão, destacando como cada figura manteve o equilíbrio de maneiras distintas. Soluções propostas pelo Sheikh para a questão da preocupação com as al-Majriya. Isso se deve ao fato de que o Sheikh não se limitou a diagnosticar o problema. Ele também viu a necessidade de propor algumas soluções e remédios eficazes. Entre estes, sem dúvida, está a importância de se imergir nas experiências daqueles que alcançaram sucesso em conhecimento, cultura e reforma, bem como de engajar-se com os exemplos vivos que ele apresentou através de modelos extraordinários. O Sheikh selecionou entre esses modelos o reformador e erudito al-Bashir al-Ibrahimi, Malek Ben Abi, Abu Hasan Ali Nadvi, Dr. Abdelwahab El-Messiri e Dr. Farid Al-Ansari. Acredito que seria injusto resumir sua análise detalhada de cada modelo aqui em apenas algumas linhas, pois isso não faria justiça à profundidade, perspicácia e valiosas lições que nosso autor busca transmitir. Recomendo fortemente que os leitores consultem o texto completo em Al-Majriya para os detalhes completos. Após um estudo aprofundado desses modelos selecionados com sabedoria e inteligência, nosso autor reafirmou a importância do conceito de equilíbrio ao lidar com as al-Majriya, ocorrências, circunstâncias, enquanto enfatizou a significância de dedicar tempo e anos preciosos à busca do conhecimento benéfico. Conclusão do livro. Ao concluir seu livro, Sheikh Ibrahim chega a um princípio fundamental. O cerne da questão é um foco excessivo e extremo em um assunto fundamentalmente correto e necessário. Em outras palavras, ele sublinha a necessidade de distinguir entre compreender a realidade e se afundar nela. Essa distinção é crucial para evitar a sobrecarga com as al-Majriya, o que pode levar a uma imersão negativa que obstaculiza a realização e o progresso, ou nos aprisiona no papel de espectadores passivos, em vez de influenciadores ativos e produtivos. Ele também destaca a necessidade de diferenciar entre o tempo para adquirir conhecimento e o tempo para retribuir. Nesse contexto, o Sheikh oferece o exemplo de um jovem em seus anos dourados de aquisição de conhecimento, que deve idealmente ser uma fase de construção em vez de doação. Além disso, enfatiza a importância de distinguir entre usar a tecnologia e se tornar dependente dela, empregando-a para disseminar conhecimento, bondade, davá, jurisprudência, reflexão, tornar o conhecimento acessível às pessoas e aumentar a conscientização em áreas jurídicas e médicas, entre outras. Isso contrasta com a dependência, que envolve a transição de produzir o conteúdo mais nobre nesses meios, de conhecimento e fé, para simplesmente receber e consumir as formas mais baixas de conteúdo produzido por essas redes, incluindo mal, desvio, disputas intelectuais e rumores políticos. O autor acredita que é essencial distinguir entre a separação da política e o status da política. A política ocupa um lugar na hierarquia de prioridades, o que significa que os especialistas devem entender seus detalhes da melhor maneira possível. Quanto aos não especialistas, basta que estejam atentos aos contornos gerais do cenário político. Preocupação com al-Majriya entre estudiosos de conduta. Não há dúvida de que a perspectiva do Sheikh Ibrahim al-Sakran está alinhada com as conclusões dos estudiosos do comportamento, que advertiram contra a associação com aqueles que estão obcecados com as al-Majriya, ocorrências, circunstâncias, desperdiçando seu tempo com coisas que não beneficiam nem a sua fé nem a vida mundana.
Eles também alertaram contra o desperdício da energia mental que Allah concedeu aos seres humanos em medida apropriada para essas distrações. Como disse Ibn al-Qayyim, a raiz do bem e do mal reside na contemplação, pois o pensamento é a origem da vontade. Em contraste com os pensamentos benéficos, existem os nocivos que ocupam os corações da maioria das pessoas, incluindo a preocupação com os detalhes das condições alheias, suas majria, suas idas e vindas, e as consequências desses pensamentos nos corações dos que estão ociosos e vazios de Allah, seu mensageiro e o além. Estudiosos comportamentais esclareceram que aspirar à perfeição requer distanciar-se e evitar essas majria, ocorrências, circunstâncias. Ibn al-Qayyim disse sobre aqueles que mantêm um perfil discreto: o maior fardo sobre eles é investigar os assuntos dos outros e procurar conhecer suas condições. A coisa mais pesada para seus corações é ouvir sobre eles. Eles estão preocupados com seus próprios assuntos. Tais preocupações podem se enquadrar na categoria de conversa fiada, sobre a qual Allah disse: e entre os manquida há um que se ocupa com contos de distração para desviar as pessoas do caminho de Allah sem conhecimento. Como declarado pelo eminente estudioso do Tafsir, Ibn Sa'di, que Allah tenha misericórdia dele. De forma semelhante, Ibn al-Jawzi, que Allah tenha misericórdia dele, aconselhou: observei muitas pessoas que não compreendem o significado da vida. Algumas delas desperdiçam tempo com conversas excessivas sobre governantes, flutuações de preços e outros assuntos semelhantes. Percebi que Allah não revelou o valor da vida e a importância de usar o tempo sabiamente, exceto aqueles que ele guiou e inspirou a aproveitar ao máximo. Apenas aqueles com grande fortuna recebem tal bênção. Resumo: na realidade, o livro Al-Majriya é um recurso valioso para todo muçulmano, seja aprendiz ou erudito. Oferece um precioso resumo sobre o refinamento da alma, sua purificação e a preservação de sua energia contra o desperdício. Portanto, este homem e esta mulher muçulmanos devem compreender o equilíbrio em como se engajam com os sistemas de comunicação, adotar uma postura firme consigo mesmos e reorganizar seu relacionamento com essas ferramentas para que seu engajamento seja produtivo e dentro de limites razoáveis. Sua atenção à internet não deve ofuscar suas responsabilidades na vida ou atos de adoração, nem a preocupação com as redes sociais deve prejudicar a aquisição de conhecimento, o fortalecimento da fé ou a contribuição para a reforma. Em uma época onde as conversas são abundantes e a ação e produtividade são escassas, nada é mais doloroso do que a ilusão de alguém obcecado com as almajria, ocorrências, circunstâncias, acreditando que está no cerne da mudança e influência, quando, na realidade, é apenas um espectador. Este foi um resumo dos preciosos insights do benéfico e agradável livro Al-Majriya. Não perca a oportunidade de se aprofundar, adquirir mais conhecimento e buscar o melhor saber. Que Allah recompense o Sheikh Ibrahim com as melhores recompensas e que seu conhecimento e suas ações beneficiem toda a comunidade muçulmana.